Bom, hoje vamos falar sobre o Winstron. Lembra o que é o Winstron? Quem é mais das antigas já sabe do que eu estou falando. O Winstron era o nome comercial do estanozolol, a qual foi descontinuado, por isso você não ouve mais falar de Winstron. Inclusive, se você vê um Winstron, corra, porque é furada. Mas hoje nós vamos falar sobre o estano e como ele é uma droga bastante perigosa para o achismo popular. Porque o pessoal fala assim, estano é mó de boa, é mó leve. Não é não, fica comigo. Pessoal, sempre lembrando que se você quiser ter-me como seu professor, basta procurar leandrotwin.com.br, entrar no site, faço a prescrição dos seus treinos, posso fazer uma indicação dos seus macronutrientes se assim você confiar em mim, tiro todas as suas dúvidas sobre qualquer coisa, muito contente com a confiança depositada em mim. Leandro, você não fica de saco cheio quando as pessoas te perguntam coisas? Não, pelo contrário, fico mais feliz porque isso quer dizer que elas confiam em mim na coisa que eu dediquei a minha vida para isso, a qual eu amo fazer. Então é maravilhoso quando as pessoas perguntam coisas para mim. Alunos meus, não parem de perguntar, porque senão eu vou me sentir um inútil no mundo e nenhum inútil pode ser feliz como uma pessoa útil, beleza? Vamos lá pro vídeo. Bom, o estano ele foi criado para sarcopenia, ou seja, perda de massa muscular, e osteopenia também, ou seja, perda de massa óssea, então ele era bastante utilizado para esses fins. Logo, já dá para entender que ele aumenta a sua massa muscular, preserva e também melhora a sua condição óssea. Aí o fisiculturista viu que dava para ganhar um pouquinho de massa, começou a usar e aí deu ruim porque a galera descontinuou o Winstrol. Então, o fisiculturista é o culpado pelo Winstrol não existir. É uma droga muito famosa porque as pessoas acham que é muito suave, toma uma Oxan ou um estano. Eu posso garantir para vocês, Oxan e estano não estão na mesma linha, certo? Oxan é muito menos agressiva do que o estanozolol e ele é muito mais anabólico do que a oxandrolona. Como você já sabe, já acompanhou alguns vídeos meus, sabe quando a droga é boa tem colateral e quando a droga é boa pra caramba tem colateral pra caramba, porque não tem almoço grátis nunca na farmacologia, na farmacocinética. Então o estano ele é muito mais agressivo para a saúde, principalmente ao perfil lipídico, a qual ele estraga bastante, nem se compara com a Oxan. Estou usando a Oxan porque o pessoal coloca no mesmo grupo, tá? Perfil lipídico, então joga o LDL lá em cima, o HDL lá embaixo e é muito ruim. Também é muito mais tóxica para o fígado, certo? Então TGO, TGP, transaminases glutâmicas, pirúvica, oxalacética sofrem bastante alteração. É normal, é comum e é danoso à saúde. Apesar disso, é uma droga que não sofre processo de aromatização, então ginecomastia com ela é absolutamente impossível acontecer. Também não retém líquidos e tende a não subir pressão arterial. O pessoal costuma fazer ciclos até longos, 12 semanas com estano, isso é bastante contraindicado. Normalmente ela é utilizada entre 6 a 8 semanas no máximo, certo? Porque ela é uma droga realmente bem agressiva ao TGO-TGP e ao nosso colesterol. E é utilizada nas dosagens para homens de mais ou menos 600, 700 miligramas por semana e para as mulheres 200 miligramas por semana. Lembrando que ela causa um processo de virilização alto, tá? Muito comum ver mulher falando assim, vou tomar um estano porque é mais leve. Pois é, não é. A oximetolona, o hemogenin, do ponto de vista de virilização, é muito menos do que o estano. Então, cuidado, porque o processo de virilização com ela é elevado sim. Claro, lembra, você falou dessas dosagens, mas eu já vi gente tomando muito mais. Sim, claro, atletas vão tomar muito mais. Eu já vi tomando muito menos. Sim, pessoas mais precavidas vão tomar um pouco menos. Eu coloquei aqui uma média, certo? O valor que eu coloquei aqui não é uma orientação, é uma observação da prática. A gente tem que lembrar que tem versão oral e versão injetável. A versão oral, por ter uma passagem a mais no fígado, ela vai ter uma perda de mais ou menos 30% em relação ao injetável. Então não quer dizer que o oral ele é mais danoso que o injetável. É que para você conseguir a mesma potência do injetável, você precisa de uma dosagem 30% maior e 30% maior vai causar mais colaterais. É só isso. Leandro, mas ele é um 17-alfa-quelato, certo? Tem um metabolismo hepático, sim. E o injetável é um 17-alfa-quelato. Isso, ele é. Quer dizer que eu posso beber o estano, então? É pior que sim, tá? Você achou que eu ia falar que não? Sim, muita gente, perdi a aplicação hoje, vou beber o estano e sim, há absorção, mas há uma perda de
30% da sua eficácia. Mesmo não se convertendo em dihidrotestosterona, é bastante agressor ao nosso couro cabeludo, à nossa próstata e tudo que implica o DHT. Inclusive acne também pode acontecer com o estano. Enfim, mas o injetável ele tem uma meia-vida estimada de 2 dias, então aplicações dia sim, dia não são bastante comuns, ainda que alguns usuários preferem aplicar até todos os dias. De forma oral, tem uma meia-vida bem mais curta e administrações de 2 a 3 vezes por dia se mostram mais interessantes para manter os níveis plasmáticos mais estáveis. A versão injetável, ela existe também em forma oleosa, onde ela tem uma meia-vida um pouco maior e permite aplicações aí 3 vezes por semana de forma fixa, então não dia sim, dia não, mas segunda, quarta e sexta, e sábado e domingo tem um intervalo maior. Algumas pessoas utilizam até um dia sim, 2 não, enfim, é bem menos conhecida e bem menos comercializada. A versão injetável aquosa, que é aquele branquinho, é bastante chata as aplicações, costuma empedrar bastante, costuma entupir a agulha na hora de puxar, se não usa uma agulha maior, como 25x7, 30x7, e ela é bem chatinha em questões de aplicação, de gerar dor num contraturno. Então a aplicação na hora parece ok, depois parece que ela empedra, isso causa uma dor muito grande e aumenta muito o risco de abscesso. Então muito cuidado com estano. Tive até uma pessoa próxima, um amigo meu, que utilizou estano e ele era goleiro de futebol. É bom falar que ele era goleiro, porque o pessoal sabe que eu jogo bola, fala, é você, né? Não, eu não pego no gol. E ele pegava no gol e tomou estano, começou a queda toda hora naquela região, gerou um abscesso, isso, veja só, tirou dele 15 quilos de músculo, teve que operar, ou seja, se deu muito mal. Então, muito cuidado com a aplicação de estano, porque ela é muito chata. Um outro agravo do estano é em relação às articulações. Então ele parece diminuir a lubrificação articular, do nosso líquido sinovial, e isso te torna mais suscetível a lesões. Se não fosse por si só, ele também promove um bom aumento de força. E o aumento de força com a diminuição da sua condição articular pode aumentar o risco de lesão grandemente. Lembrando que algumas pessoas utilizam junto outro esteroide anabolizante que gera mais aumento de força, então tem que tomar muito cuidado porque lesão articular com estano é relativamente comum em relação a outros esteroides anabolizantes. Tem um preço barato, certo? Tem uma acessibilidade boa, você encontra por aí, e é justamente por isso que ela se tornou uma droga popular, porque ela é anabólica, ela é barata e você acha ela. Mas lembre-se sempre que tudo tem um lado que às vezes não é analisado, então cuidado, porque ela é bastante agressora à saúde. Você consegue utilizar o estano de forma correta, E esse vídeo é justamente frisando isso. Se você vai procurar fazer o uso, busque um profissional competente para prescrever de acordo com a sua necessidade. Você consegue manipular ela, por exemplo, numa farmácia de manipulação com qualidade boa, onde não envolve um produto underground, desde que você tenha um receituário médico para isso, certo? Busque o profissional de sua confiança e, é claro, a frase padrão dos meus vídeos de esteroides anabolizantes: não seja jumento, não vai tomar por conta própria, vendo vídeo de YouTube de qualquer maluco por aí, certo? Beleza, pessoal? Legal? Já usou estano? Já se ferrou com estano? Ah, Leandro, me ferrei, mas me dei bem. Escreva aqui nos comentários e peço a solicitação da indicação do próximo perfil de anabolizante que você quer ver aqui no canal, certo? O que você quer ver? Escreva aqui, beleza? Valeu e até a próxima.